A incrível história de Phineas Gage. Alguém já ouviu essa história antes? Alguns de vocês. Isso vai te maravilhar. Agora, falando da mente, e o que pode acontecer se tivermos uma parte da mente prejudicada. Phineas Gage, com 25 anos, ele trabalhava em uma ferrovia em Vermont. E ele era o encarregado da obra, e essa é realmente a foto dele. Ele era o encarregado da obra e trabalhava com um ferro de 91 centímetros que pesava 6 quilos. E o seu trabalho era, como encarregado, e quando estava abrindo espaço para as rodovias, eles passavam por uns terrenos acidentados e tinham que perfurar uns buracos na pedra. Tinham que colocar um tipo de pólvora lá dentro. E eles colocavam uma carga lá dentro e enchiam com areia. E se afastavam e explodiam a pedra, limpavam tudo isso e faziam isso dia após dia, dia após dia. Certo dia algo aconteceu e Phineas não percebeu que a ordem das coisas não tinha acontecido adequadamente. E o seu trabalho era de encher por último. E infelizmente ninguém havia colocado areia lá dentro. E quando ele desceu e atingiu o lado da pedra, não havia areia, e deu faísca e explodiu. De fato, a barra foi impulsionada através do seu crânio. Subiu diretamente por sua bochecha e saiu por cima de sua cabeça. E caiu, alguns dizem aproximadamente 30 metros dele. Pum! Pá! E ele caiu. Vum. Quer saber o incrível dessa história? Ele viveu para contá-la. Incrível! E afetou a parte da frente do cérebro, que é chamado de lobo frontal. E nesse final de semana vamos falar bastante sobre o lobo frontal. O Dr. Harlow, que era o seu médico responsável, olha o que ele disse. Esse realmente é o crânio dele, você pode vê-lo no museu agora se você quiser. E você percebe na testa dele aqui, dá pra ver uma pequena parte que está faltando. Essa parte foi jogada para fora e danificou a parte de trás da cavidade orbital e danificou a testa inteira. Ele ainda viveu para contar a história. Olha o que o médico responsável, Dr. Harlow, escreveu. Gage foi espasmódico e irreverente e às vezes mimado de forma grosseira e profana, o que não era costume dele anteriormente. Antes ele era conhecido como um homem justo, um homem cristão, alguém que respeitava seus amigos e colegas mais do que outros, e ele era um ótimo homem, correto. Impaciente com restrições ou conselhos quando contradizia com seus desejos, uma criança em sua capacidade intelectual e manifestações, ele tem as paixões animalescas de um homem forte. Antes do seu ferimento, mesmo sem treinamento das escolas, ele possuía uma mente bem equilibrada. Então a realidade é que ele foi radicalmente mudado, seu caráter foi mudado. E ele foi de um homem feliz e saudável a ter ataques de raiva. E de fato, depois disso, ele nem queria sair com seus amigos. E ele se dedicou a profanidades grosseiras e deixou a igreja e deixou sua esposa e aderiu a um circo, como um doido do circo. O neurologista Dr. Paul MacLean escreveu isso a respeito do lobo límbico. Agora, entenda, estávamos começando a falar do lobo frontal, vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Mas existe outra parte do cérebro chamado sistema límbico. Os lóbulos límbicos regulam as emoções concernente aos 4 instintos primários ou de base. Por exemplo, antes da lesão de Phineas Gage, se alguém chegasse nele e o provocasse, sem problema. Porque os lóbulos límbicos não tomaram conta porque estavam sujeitos ao lobo frontal que funcionavam adequadamente. Pois o lobo frontal é o centro de controle. Isso faz sentido? Isso é essencial, amigos. O lobo frontal é o centro de controle. Então, o que acontece em um lobo frontal saudável e moral? Se alguém te provocar, você diz não? Tenho que me afastar? Isso é igual a Cristo aqui. O desafio é, se temos um lobo frontal inibido e alguém nos provoca, nós os elevamos. E talvez queiramos brigar. Ou talvez queiramos fugir quando há responsabilidades. Também podemos querer ser um guloso e quando é hora de parar, o lobo frontal diz: Christian, calma, você já comeu demais. Não, eu quero comer porque eu quero comer e eu vou simplesmente me alimentar porque o lobo límbico tomou conta. Eu entendo, isso é uma pincelada de como tudo isso funciona. Mas por agora servirá. Ou fornicação, outro instinto primário ou de base, como o doutor o chama. Então o que acontece é que qualquer lobo frontal que esteja danificado
Se ele quiser fornicar, ele vai, porque o lobo frontal não está dizendo: não, espera um pouco, você é casado, você é um cristão, você não faz isso. A este respeito, a mente de Phineas Gage foi mudada radicalmente. Tanto que seus amigos e conhecidos disseram que ele já não era mais Gage. Não sabemos mais quem é esse cara. Você já falou sobre o seu jovem? Talvez seu cônjuge, alguém da família? Eu não reconheço mais essa pessoa. Eu já não sei. Meus filhos. Pais já chegaram pra mim e perguntaram: por que você acha que meus filhos são tão mal criados? Eu não sei, é uma pergunta meio complicada. Meus filhos são tão rebeldes, meus filhos são tão doidos, e eles ficam listando. E antes que você perceba, podemos sentar e fazer uma entrevista com eles. Daí não é mais difícil raciocinar da causa ou efeito que essas crianças estão sentadas aí escutando todas essas coisas de rebeldia. E ao observarem, estão mudando. Realmente não é algo difícil de entender. É como a mente funciona. Então a guerra é realmente pela mente. Já que o diabo não pode nos dar uma lobotomia frontal, e é assim que é chamado, uma lobotomia, remoção de algum lobo do cérebro. Já que ele não pode nos dar uma lobotomia frontal, como ele fez com Gage, ele inventou muitas outras maneiras que podem basicamente fazer o mesmo. E adivinha? Certos tipos de músicas podem fazer basicamente uma lobotomia frontal. O diabo sabe como encantar a mente. Ele sabe como dar um curto-circuito nos lobos frontais, com música. Essa citação é muito forte. Testemunho para a Igreja 1, página 496. Satanás sabe que órgãos estimular para animar, cativar e encantar a mente de modo que Cristo não seja desejado. Falta um anseio espiritual do coração em busca de conhecimento divino e de crescimento na graça. O que está sendo dito é que o diabo sabe como cativar a mente tanto que não iremos desejar mais a Cristo. Lembre-se que falamos que a batalha é dentro da mente, é o que estamos explorando nessa manhã. E em grande parte é o lobo frontal. Você vê aqui, é o lobo frontal aqui. E de fato, nós como seres humanos temos o maior lobo frontal moral de todas as criaturas desse planeta. Mais ou menos 1/3 do cérebro é o lobo frontal moral. Para você ter uma ideia, os cachorros eu acho que tem 7 a 11%. E gatos tem cerca de 2 a 4%. Por isso que às vezes parecem tão distantes. E talvez você consiga um gato com lobo frontal um pouco maior. E esses são os melhores. Senão eles ficam, quem é você? Tanto faz. Eu amo gatos, e gatos me amam, mas eu sou alérgico. E eu sou como um imã de gatos. Todo lugar que eu vou, quando eu viajo pelo mundo, eu vou na casa das pessoas e elas dizem, e o gato sai, você é alérgico? Ah, eu sou alérgico a gatos. E eles dizem, bem, você nunca vê ele aqui. Quando as visitas chegam, o gato nunca aparece. De repente, um gato aparece e começa a se esfregar em mim, dizendo, oi, como você está? E eles dizem, nunca vimos nosso gato fazer isso antes. Eu digo, eu sou um imã de gatos. Aparentemente é um lobo frontal grande naqueles gatos. Então a batalha é pela mente. Por quê? Porque essa é a central de controle. Essa batalha é pelo lobo frontal especificamente, não só pela mente em geral. Agora é pelo lobo frontal. É a central de controle, é a parte do cérebro de resolução de problemas. Esse é o banco de raciocínio. Na verdade, aqui é onde reside nosso filtro, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora, em um lobo frontal que está funcionando adequadamente, ondas betas estão presentes e ativas, indicando o pensamento sólido e ativo. Então, se você está recebendo qualquer informação, como agora, você quer estar no que é chamado de onda cerebral beta. E isso está meio escaneado assim, parece assim, é muito rápido e realmente escaneia em nosso cérebro. Então fica assim, essas são as ondas beta. Atividade beta indica dinâmica e criticamente analisando toda a informação que está chegando. Então, se você está observando algum programa, se você está em uma igreja, se você está escutando música, você quer estar observando com seu lobo frontal moral em uma capacidade beta, em estado beta, ok?